bom dia. Começa agora o Cabo de Comunidade deste domingo, 1º de abril. Hoje vamos falar sobre um assunto que está preocupando os estudantes que vão concorrer a uma vaga no próximo vestibular da UFRN. A universidade está propondo que a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, seja levada em conta para que o acesso de parte dos alunos à instituição seja feito dessa forma. A mudança começaria aos poucos, com a destinação de 50% das vagas. O assunto vem gerando polêmica e, para esclarecer mais detalhes sobre a possível mudança, o presidente do INEP, o instituto que organiza o exame, esteve em Natal essa semana e tirou algumas dúvidas dos estudantes e professores. Desde que a reitoria da UFRN anunciou a intenção de oferecer 50% das vagas através do Exame Nacional do Ensino Médio, a comunidade acadêmica tem demonstrado resistência. Esta estudante de 16 anos, por exemplo, teme que as constantes fraudes registradas na aplicação do Enem manchem o processo de seleção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é considerado um dos mais limpos do país. O Enem tem, uns 3 anos para cá, tem muita falha e complica a gente. Também outras pessoas tomam a nossa vaga, de quem é do estado, aí eu estou meio contra, eu prefiro 50 vestibular e 50 Enem. Os estudantes que utilizam a nota do Enem para ingressar numa universidade têm que se cadastrar no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que permite que eles se candidatem a uma vaga em qualquer universidade do país. No entanto, há uma corrente de professores e estudantes temendo que a ocupação das vagas da UFRN aconteça mais por estudantes de fora do que daqui. Diante de tantos questionamentos, discussões estão sendo promovidas sobre o tema. Desta vez, o presidente do INEP, o instituto organizador do Enem, proferiu uma palestra no auditório da reitoria e rebateu esse argumento. Nós achamos que um determinado estado, uma determinada região tem mais competência e vai invadir outra, é um profundo equívoco. Eu tinha essa convicção pessoal. Com os dados que eu tenho hoje do Enem Sisu, isso se mostra muito claro. Não há essa migração, não há essa ocupação. O que nós percebemos é que dentro do próprio estado, você tem pessoas que antes não tinham acesso, sequer podiam ir à capital para fazer o vestibular, ou mesmo quando a universidade centralizava, essas pessoas podem fazer, e nós temos taxa de ocupação, e mesmo nos cursos mais concorridos, de mais de 95%, 96% da própria região, do próprio estado. Apesar de a mudança já ter sido anunciada, ainda é preciso o aval do Conselho de Pesquisa e Extensão. Também há a possibilidade de acabar com o vestibular, oferecendo 100% das vagas pelo Enem. Até final de abril, o Conselho deve se reunir para analisar a proposta que nós estamos fazendo, uma discussão bastante ampliada com a comunidade universitária, mas também com toda a sociedade, para que a gente construa e entenda por que a proposta que está sendo levada, pelo menos 50% em 2013 e 100% em 2014. Como nós vimos, a mudança ainda depende da aprovação do Conselho da UFRN, mas diante da possibilidade, vários questionamentos já surgiram. Por isso, para esclarecer algumas dúvidas, nós convidamos o pró-reitor adjunto de graduação da UFRN, Adelardo Medeiros, o professor de cursinho, Edson Carlos, e o estudante Felipe Fernandes. Só para esclarecer, nós também convidamos a presidente da Comperv, Magda Mello, mas ela preferiu, por enquanto, não se pronunciar sobre o assunto. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Cabo de Comunidade. Professor Adelardo, a UFRN ela já vinha oferecendo parte dos cursos, alguns cursos, acho que 5 ou 6, através do Enem. Essa experiência mostrou a UFRN, comprovou que realmente essa seria a melhor alternativa para o acesso na universidade através do Enem? Bom dia. Bom dia, nós começamos com 200 e poucas vagas, no outro ano oferecemos 380 e a gente tem visto que esse mecanismo seleciona bem os alunos e oferece chances às pessoas do interior, ele é gratuito para todos os estudantes da escola pública, ele é democrático, então a gente achou que era uma oportunidade de ampliar essas vagas. Mas, professor, esses problemas que têm acontecido no Enem, nesses últimos anos, que sempre são motivos de polêmica, isso não preocupa? Até levando em consideração que a Comperv sempre teve um processo considerado um dos mais respeitados do país? Preocupa, a gente levou isso em conta, tanto que por isso que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte está sendo uma das últimas
a entrar das federais, né, entrar nesse sistema Enem Sisu, exatamente porque nós temos um vestibular muito conceituado. Mas os problemas, por exemplo, no último ano nós tivemos 5 milhões de estudantes e houve problemas com 300 estudantes. Isso é muito pequeno e em razão da metodologia que é utilizada no Enem, isso pode ser corrigido. Para nós o importante é que sempre que houve problema, ele foi corrigido. Professor Edson Carlos, bom dia. Bom dia. Qual é o sentimento entre os estudantes? O senhor que está diretamente com eles, no cursinho, convivendo nesse momento que eles ficam preocupados em fazer a prova, o vestibular, eles passam anos se preparando para um tipo de prova, para o vestibular, e agora talvez vão ter que mudar, né, a forma de estudar. Como é o sentimento? É uma realidade a preocupação da comunidade de vestibulandos, né, tendo em vista que em algumas universidades que já utilizaram o Enem como forma de ingresso, né, a Universidade Federal do Acre, por exemplo, houve várias chamadas, a saber, em torno de 6 chamadas, e uma turma como medicina não foi composta porque os estudantes não se matricularam. A primeira chamada havia um estudante do Acre e certamente nem ele próprio se matriculou. Né? E foram 6 chamadas para isso, né? A turma começou a funcionar e não houve a adesão dos estudantes de fora. A preocupação, né, na verdade, que deve ser discutido, é o medo, né, o temor de criação de bolhas de excelência. Então, por exemplo, universidade tal, qual, ser mais preferida do que outras. O formato Enem, não se questiona a pedagogia, todo o processo de envolvimento, de elaboração das questões. O que se questiona é esse modelo centralizado em Brasília, né, tendo em vista que, por exemplo, a nossa Compev, que respeitava a literatura local, que compunha questões envolvendo especificidades da região, né, sob esse discurso, isso não vai acontecer mais, ou pelo menos de imediato. Eu pergunto ao Felipe, por exemplo, é a primeira vez que você vai fazer vestibular, Felipe? Não, é a terceira vez. Terceira vez. E como é que você recebeu essa possibilidade que esse ano, né, você vai concorrer com estudantes de outras universidades que de repente não vão fazer o vestibular como você, porque ainda vai ser 50%, né? Ainda está para decidir. Mas vai ter a possibilidade tanto de entrar pelo vestibular como pelo Enem. Isso te assustou um pouco ou você está encarando com naturalidade? Sim, a notícia foi um choque em si. Porque eu não esperava que fosse um curso de medicina, como eu pretendo, ser reduzido 50% de cada vaga. Que meu objetivo era estudar biologia, química e física, que são minhas subjetivas, minha prioridade. Só que a partir do momento que entrou o Enem, terá matemática como maior peso, pois física, química e biologia, juntando, somando, tudo dá o peso da matemática. Então, meu direcionamento vai ser química, física e biologia para o FRN e ainda me esforçar muito mais para competir com o pessoal de outro estado na matemática. Professor Abelardo, isso foi pesado no momento de definir sobre isso? Porque realmente tem toda uma cultura, o FRN ela tem essa característica das provas discursivas, que realmente dizem, ali é onde é a grande peneira, né? Porque tem a prova objetiva que às vezes o aluno ele não lembra muito, vê as opções, ele consegue dar um jeitinho ali, mas as discursivas realmente é que faz a diferença. E agora não vai ter mais isso, porque o Enem só tem a redação. Então, o que é que está se analisando isso também? Tá, então, realmente, do ponto de vista de processo seletivo, o vestibular a gente aperfeiçoa ao longo dos anos, ele tem excelentes qualidades. Agora, o problema maior que nós queríamos passar a oferecer é oferecer um sistema de seleção que fosse mais democrático. Por exemplo, o vestibular, a gente só aplica em Natal, Caicó, Mossoró, ou no caso da gente, a FRN atua e em Mossoró. O Enem vai estar disponível para todos os estudantes do interior do estado, onde houver ensino médio é realizado o Enem. Então, existem fatores relacionados ao tipo de exame, mas o que a gente tem de levar em conta também é a possibilidade de estar integrado num exame nacional, democrático, gratuito. Então não é só a questão das provas em si que tem de ser analisada, é a questão do contexto nacional. Isso é uma política nacional, a gente tem um exame nacional de seleção, é algo que todos os países desenvolvidos do mundo têm. Então eu acho que chegou a hora da UFRN se integrar nesse contexto. Professor, quando o senhor diz que há uma preocupação em relação a estudantes de outros estados, né, ocuparem mais as vagas dos estudantes daqui, não estaria subestimando um pouco a capacidade dos nossos estudantes? Não, eu não creio. Nós temos estudantes que têm condição de competir em nível nacional. É tanto que nós já aprovamos no ITA, no IME, né, no nosso cursinho, já aprovamos em outros vestibulares mais concorridos.
né? Mas o que, na verdade, nós defendemos, né, é uma discussão mais ampla, na medida em que nós estamos, apenas o Enem está sendo imposto sobre um discurso de democratização, que é preciso ver que está servindo apenas a um modelo de governo, na verdade. O que nós queremos que a comunidade entenda e que envolvam-se, né, no processo de discussão, né, onde estão os nossos políticos, onde estão os políticos de oposição, que não defendem a UFRN, que não defendem a Compev, que não defendem as vagas locais, né, onde vai existir a democracia. Só um dado interessante, nós temos 78% dos médicos locados na capital. Como é que vão ficar esses medicandos quando eles concluírem e voltarem para o seu local de origem? Então vai criar bolhas de excelência, bolhas de tecnologia centralizada, bolhas de profissionais centralizados. Nós vivemos um processo de urbanização exacerbado. Como é que esses estudantes poderão voltar para os seus locais de origem? Né? Então nós ficaremos com só uma licencinha para a gente continuar essa discussão no próximo bloco, que a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente continua falando sobre o possível uso da nota do Enem no vestibular da UFRN. Voltamos com o Cabo de Comunidade, que hoje está discutindo sobre a possível mudança na forma de acesso à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu pergunto à professora Adelardo, como é que vai funcionar realmente isso? Serão 50% das vagas de alguns cursos ou não? De todas as vagas que a UFRN dispõe, ela vai oferecer 50% de cada um através do Enem? A proposta é oferecer em todos os cursos. Lembrando sempre que isso é uma proposta, né? Isso vai ser discutido no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade. Mas a ideia é que em todos os cursos da universidade, sem nenhuma exceção, 50% das vagas, pelo menos, seja oferecido via SISU e o restante através do vestibular. Então, a gente terá esse ano 2 oportunidades para ingresso dos nossos alunos. Pronto, é isso que eu queria perguntar. No caso do Felipe aqui, por exemplo, se ele fizer o vestibular e, de repente, ele não conseguiu ingressar através do vestibular, mas ele também fez a prova do Enem, ele vai poder usar as duas coisas? Tipo, ele não passou no vestibular e vai lá, não, vou tentar agora pela nota do Enem. Isso vai ser possível? A mesma pessoa? Vai ser possível. Tenho certeza que o Felipe vai conseguir aprovação nos 2 métodos. Felipe, então, como é que você está fazendo esses seus estudos? Diante dessa possível mudança agora, você já mudou a sua programação? Já. Como estou no cursinho, constante estudo, já esperava que houvesse alguma modificação para esse ano do Enem. Então, eu me foquei mais agora em todo o aspecto de leitura, matemática, estou puxando pesado porque é difícil no Enem, conta muito. E fora aspecto geral, porque o Enem ele é mais globalizado, tudo novo. Então estou sempre pregado a notícias, jornais, revistas, para manter e conseguir uma boa nota no Enem. É muito puxada para essa questão de atualidades. Professor Edson, o senhor que é especialista em língua portuguesa, ele pergunta, qual é a diferença realmente da prova do Enem para a do vestibular da UFRN? Eu tive a oportunidade de conversar com os estudantes de alguns cursinhos e eles falavam que a prova era muito cansativa, que havia uma diferença muito grande, porque uma questão, de repente, ela abordava várias disciplinas, biologia, química e física numa mesma questão, diferente da UFRN, que separa bem isso. Então, qual a análise que o senhor faz da prova, do estilo de prova do Enem? É verdade, a prova de língua portuguesa, por exemplo, ela é muito extensa, tem questões muito longas, né? E às vezes o aluno tem que ficar muito atento a técnicas de leitura e observar muito os comandos de questão. Já a prova da UFRN, ela é uma prova mais direcionada, é uma prova equilibrada e, assim, as questões são menos extensas, entenderam? Então isso consegue exigir do aluno performance de leitura diferentes, né? Agora nós temos que treinar, caso seja adotado realmente, as duas técnicas de leitura nessa fase de transição, essas duas formas de resolução de questões, de convívio, de convivência com essas questões, porque as questões são realmente contextualizadas, são questões muito bem elaboradas. O que a gente precisa fazer, caso se seja oficializado realmente, é nos adaptarmos às duas possibilidades, né? Como é uma fase de transição, então trabalharmos com metodologia voltada para o UFRN, o que já estamos fazendo no nosso curso, né? E metodologia voltada para o Enem.
É, né? realmente há toda uma preocupação, uma mudança da forma como os alunos estão acostumados a lidar com isso. Agora, pegando esse gancho do professor aqui, Adelardo, como é que vai ser, por exemplo, quando é que vai ser essa reunião, né? Porque se tem a pretensão para já acontecer isso no vestibular que vai ser aplicado, é o vestibular 2013, mas vai ser aplicado no final desse ano. Então, até os cursinhos e os próprios estudantes, eles precisam, digamos, ter uma certeza, né? Porque, de repente, eles se preparam para fazer através do Enem e, de repente, não dá certo. Então, quando é que a gente deve estar tendo essa confirmação? Já tem a data dessa reunião? A gente